Oi, gente, tudo bem? Bom, se você vai prestar o concurso da Prefeitura de Hortolândia para o cargo de analista de recursos humanos, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o resumo da semana de férias, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês algumas anotações que eu fiz que possa te ajudar aí no seu estudos, tá? Então, o que eu anotei aqui? Sobre férias. É, 12 meses, né, é o período vigente aí para as pessoas conseguirem ter o direito das férias, então o período aquisitivo é o período da admissão dela até a data aí de completar um ano, e o período concessivo é o próximo ano, onde ela vai, né, fazer ali o uso das férias. Pode parecer meio confuso isso, mas eu vou te dar um exemplo de ano, de data, para ficar mais claro. Então, vamos lá, o período aquisitivo, a data de admissão. Então, suponhamos que a pessoa entrou, foi admitida em 1 de julho de 2024. A 30 de junho de 2025, é quando dá esses 12 meses, é o período aquisitivo. Já o período concessivo vai ser a partir de 1 de julho de 2025 a 30 de junho de 2026. Esse é o período concessivo. É o período onde ela vai gozar as férias. Ela vai escolher ali uma data dentro desse período para tirar suas férias. Data limite até 30 de junho, né? Se passar disso, até 30 de junho de 2026, é, o empregador aí vai ter um problema de ter que pagar férias em dobro e é irregular, né? Porque a pessoa tem que tirar aí antes de vencer o período. Obviamente que existem exceções, tá? Se a pessoa tiver em afastamento, afastamento por doença, tá? Mas vamos lá. Então, período aquisitivo, período concessivo. Se você ficou com dúvida, dá uma pesquisada aí na teoria, que pode ser que que a banca cobra isso também, né? Então, vamos lá. O empregador, ele é obrigado a fornecer as férias, né? A CLT, gente, o que é a CLT? É a Consolidação das Leis Trabalhistas. Ela admite o fracionamento das férias desde que o empregado concorde, tá? Então, para fracionar as férias, que pode ser até em 3 períodos, o funcionário, o servidor, ele tem que concordar, tá bom? Então, esses 3 períodos, como ele é, né? O que que ele pode fazer esse fracionamento, o que que é permitido. Bom, dentre esses 3 períodos, um deles tem que ter no mínimo, tá, 14 dias. Os outros dois têm que ter no mínimo 5 dias, tá bom? Então, essa é a regra. Então, dentre esses 3 períodos, no mínimo tem que ter 14 e os outros dois, no mínimo 5 dias. Ah, eu quero sair de férias, quero sair 3 dias, posso? Não, porque o mínimo tem que ser 5. Ah, eu quero sair de férias, eu vou tirar ali 3 períodos, tá? Um período de 12 dias, vamos colocar um período de 12 dias, e os outros dois, deixa eu ver, 12, 8, dá 20 e mais 10. Posso? Não, porque tá falando que dentre esses 3 períodos, um deles tem que ser no mínimo 14 e os outros dois no mínimo 5 dias, tá? Vamos lá. Outra regra. Não pode iniciar as férias 2 dias que antecede o feriado. Então, é proibido. Anote isso daí, porque a banca gosta de cobrar questões aí que vêm com exceções, com proibições. Então, é importante saber disso. Que não pode também. Um dia antes que anteceda o DSR. O que que é DSR? Que é o descanso semanal remunerado, tá? Não pode. Então, por exemplo, assim, ó, a pessoa trabalha de segunda a sexta-feira. E aí ela vai iniciar as férias numa sexta-feira. É proibido. Por quê? Porque o descanso não pode iniciar as férias um dia antes, né, que anteceda aí o DSR. Então, o descanso dela, ela descansa no sábado também. Então, não pode, tá? Início de férias no próprio DSR. Ah,
ou sair de férias no sábado ou no domingo, não é permitido também. Então, existem essas proibições. O que eu vejo, assim, ser mais cobrado nas provas é a questão do feriado. Sempre vem questão. É permitido sair de férias, um dia antes do feriado? Não. É permitido sair de férias 2 dias antes do feriado? Não. É permitido sair de férias um dia seguinte do feriado? Sim, aí não tem problema. Então, por exemplo, assim, feriado é dia 7 de setembro. Vou chutar aqui, 7 de setembro, uma segunda-feira. E a pessoa pode sair de férias na terça, dia 8. Sim, aí pode. Tá? Um dia depois aí do feriado, 2 dias depois, pode. Desde que esteja dentro dessas regras, que não seja 2 dias antes do DSR, opa, que não seja um dia que antecede o DSR e nem no DSR, tá bom? Vamos lá. Uma outra coisa que é importante você gravar. Não sei se vai dar para ver aqui. Existe uma tabela, acho que não dá para ver. Existe uma tabela de descontos de faltas. Por exemplo, a pessoa falta injustificadamente. Então, existe uma tabela, é importante você saber essa tabela. E aí ela vai descontar as faltas e a pessoa vai ficar com um determinado saldo de férias. Então, por exemplo, ó, vamos falar aqui sobre essa tabela. Se a pessoa tem até cinco faltas, ela vai ter direito de 30 dias de férias normal. Mas se a pessoa tem de 6 a 14 faltas, ela vai ter direito de 24 dias de férias. Se ela tem 15 faltas a 23, ela tem direito de 18 dias. Se ela tem de 24 faltas a 32 faltas, ela tem direito de 12 dias. Se ela tem acima de 32 faltas, ela perde o direito ali das férias, tá? E essas faltas têm que ser dentro ali do período aquisitivo dela de férias. Então, existe a tabela, também já vi cobrando isso em prova, então é bom saber essa tabelinha. O que mais? Bom, perda de férias, né? Se a pessoa ela pede demissão e ela não for readmitido em 60 dias, tá? Em até 60 dias, na mesma empresa, tá? Na mesma empresa, porque às vezes acontece, né? Da pessoa pede demissão e depois, menos ali de 2 meses, ela acaba voltando. Se ela voltar, a empresa, ela vai ter o direito ali das férias ainda, mas se ela não voltar até 60 dias, ela perde. Começa a contar um novo período ali de férias. Dois, outra situação de perda de férias. Licença remunerada por mais de 30 dias. Perde também o direito de férias. Começa a contar um novo período, então perde o direito, tá? Três, paralisação de empresa, a empresa parou por mais de 30 dias e houve o pagamento do salário. Perde também as férias. Então, por exemplo, houve uma paralisação das férias e aí a empresa continua pagando o salário. Aí as pessoas vão perder as férias daquele período aquisitivo. Quatro, afastamento por auxílio-doença ou acidente por mais de 6 meses, mesmo que interruptos, perde também as férias. As bancas adoram cobrar isso, tá? Então faz sua anotação aí. Beleza, então a gente já viu um pouquinho sobre o período aquisitivo, a gente viu sobre as proibições de início de férias, a gente viu sobre a tabela dos descontos de faltas, o que interfere na quantidade de férias, a gente viu sobre a perda das férias e agora nós vamos ver comunicação das férias. Então, o empregador, ele precisa avisar o empregado que ele vai sair de férias com uma antecedência mínima de 30 dias da data do início das férias. O empregado, ele deve assinar o aviso de férias. Deve haver uma anotação também das férias, mas hoje em dia a gente sabe que existe a carteira digital, que é enviado para o social, então tudo isso é feito de uma forma eletrônica, né? Bom, a concessão de férias. A época dos inícios das férias será que melhor consulte o interesse do empregador, da empresa, tá bom? A escolha desse período, ela é feita pelo empregador, pela empresa. Então, a empresa, o órgão público,
que pode determinar quando o funcionário, quando o servidor vai sair de férias, tá bom? Por quê? Porque não pode prejudicar ali o negócio da empresa. Que mais? Quando houver membros da família na mesma empresa, terão direito de gozar as férias no mesmo período, tá? Mas desde que não prejudique o negócio, não prejudique o serviço. Não é obrigatório, pode tirar junto, mas se houver ali um problema, né? De repente, na mesma época, se os dois saírem juntos, vai houver nenhuma desvantagem no negócio, no trabalho, aí não tem como, tá bom? Então, pode tirar junto? Pode, mas desde que não causa prejuízo aí pro serviço. Gente, eu vou tomar uma voz bem ruim ainda do resfriado. Vamos lá. Férias para menor de 18 anos, os estudantes. Então, eles têm direito de sair de férias junto com as férias escolares. Já vi uma prova cobrando essa questão aqui, tá? Que aí ela queria confundir, trazer outras idades, mas é, caía assim. Eu não lembro muito bem, mas perguntava se o estudante ele teria direito ou não. E ele tem, tá? De conciliar as férias junto com as férias escolares, tá bom? Vamos falar agora de penalidades na questão de vencimento de férias. Então, vamos lá. Se o funcionário não sair de férias dentro do período concessivo, lembra que a gente falou lá atrás do período concessivo? O empregador deve pagar em dobro, que é quando vence, né? Vence as férias, a pessoa não tirou, aí não tirou dentro do prazo ali do período concessivo, o empregador tem que pagar as férias em dobro, é uma indenização. Trabalho durante as férias. Será que o funcionário pode trabalhar durante as férias? Ó. Ele não pode prestar serviços, salvo se for virtude de contrato regularmente mantido, um emprego formal. Então, se ele já é contratado em dois trabalhos, né? Por exemplo, ele trabalha em uma empresa e às vezes em outra ele é enfermeiro à noite, então ele já tem um contrato formalizado, aí ok, tá? Então, desde que seja em virtude de contrato. Férias coletivas. Então, as férias coletivas, ela podem ser feitas em dois períodos anuais. Nenhum pode ser menor que 10 dias. Deve comunicar ao Ministério do Trabalho com antecedência mínima de 15 dias do início das férias. E o sindicato da categoria, ele também deve ser avisado, tá bom? E avisar também os colaboradores, obviamente, né? Precisa ter um comunicado, precisa ter um mural ali para deixar visível para todos os colaboradores. Bom, deixa eu ver se eu fiz minha anotação. Foi isso. Então, gente, o que eu anotei aí de férias, né, para CLT e que também cai lá no seu edital, tá? Para a prova aí de Hortolândia, para analista de recursos humanos. Então, é bom você dar uma revisada nesse assunto. Então, espero que esse vídeo pode ter te ajudado de alguma maneira. Muito obrigada e tchau, tchau.